Em Belo Horizonte, a capital pulsante de Minas Gerais, o sol de verão banhava as ruas arborizadas do bairro Savassi com uma luz dourada. As montanhas da Serra do Curral, ao longe, emolduravam a cidade como um quadro vivo, enquanto o aroma de café fresco e pão de queijo pairava no ar. Melina, uma jovem de 28 anos, caminhava apressada por uma calçada movimentada, o celular colado ao ouvido, coordenando os últimos detalhes do seu casamento. Seus olhos castanhos brilhavam de ansiedade e felicidade. Faltava apenas uma semana para o grande dia, e tudo parecia perfeitamente alinhado. O vestido branco, desenhado por uma costureira renomada de São Paulo, estava pronto. As flores tropicais, orquídeas e bromélias, haviam sido encomendadas de um florista local. O salão de festas, com vista para as colinas, estava reservado. Melina sentia que estava vivendo um sonho. Seu noivo, Tomás, era o complemento perfeito para sua alegria. Aos 30 anos, ele era um arquiteto carismático, com um sorriso que conquistava qualquer um, mas com um ar reservado que, às vezes, intrigava quem o conhecia. Ele havia retornado a Belo Horizonte após alguns anos trabalhando em São Paulo, trazendo consigo um charme cosmopolita e um talento para projetar casas modernas que encantavam a alta sociedade mineira. Melina o conhecera em um evento de arquitetura na Praça da Liberdade e desde então, os dois eram inseparáveis. Ele a apoiava em cada detalhe do casamento, desde a escolha do cardápio até a seleção da banda que tocaria bossa nova na recepção. Para Melina, Tomás era o homem ideal, e ela não conseguia imaginar um futuro sem ele. A família de Melina era típica de Minas Gerais, grande, barulhenta e unida por laços de afeto e tradição. Reuniões familiares eram frequentes, sempre regadas a comida caseira e histórias antigas. No centro de tudo estava Dona Beatriz, a avó de Melina, uma figura imponente aos 75 anos. Dona Beatriz era matriarca respeitada, uma mulher de olhos penetrantes e postura firme, que carregava a sabedoria de quem enfrentará muitas batalhas. Viúva há décadas, ela criará os filhos sozinha após uma tragédia que ninguém na família gostava de mencionar. Sua força era lendária. Contavam que, certa vez, ela enfrentará sozinha um credor que tentará tomar a casa da família, usando apenas palavras afiadas e um olhar que fazia qualquer um recuar. Para a família, a bênção de Dona Beatriz no casamento era mais do que uma formalidade. Era um rito sagrado, um selo de aprovação que conectava gerações. Na véspera do ensaio da cerimônia, a família se reuniu na casa colonial de Dona Beatriz, no bairro Funcionários. A casa, com suas paredes brancas e janelas de madeira envelhecida, era um museu de memórias. Fotos antigas em molduras douradas, um rádio de válvulas que ainda funcionava, e uma coleção de pratos de porcelana herdados de gerações passadas. O aroma de pão de queijo recém-assado misturava-se ao perfume do café que fervia na cozinha. Melina, vestindo um vestido leve de algodão, segurava a mão de Tomás enquanto se aproximavam da avó, que estava sentada em sua poltrona favorita, um rosário de madeira entre os dedos. A sala estava cheia. Tios, tias, primos e até alguns vizinhos curiosos que haviam sido convidados para o café da tarde. Vovó, está tudo quase pronto para o casamento, disse Melina, com um sorriso largo, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Você vai nos abençoar, não é? Como fez com a tia Clara e o tio João. É tão importante para mim. Tomás, ao lado dela, ofereceu um sorriso educado. Dona Beatriz, é uma honra estar aqui. Espero que a senhora nos dê sua bênção. A família observava em silêncio, esperando o momento que todos consideravam inevitável. Dona Beatriz sempre abençoava os casamentos. Era sua tradição, seu dever como matriarca. Mas, naquele instante, algo mudou. Os olhos de Dona Beatriz, normalmente calorosos quando olhavam para Melina, endureceram. Ela fitou Tomás por um longo momento, como se procurasse algo em seu rosto. O silêncio se prolongou, desconfortável, até que ela finalmente falou, com uma voz firme e fria que cortou o ar como uma lâmina. Não, disse ela. Eu não abençoarei esse casamento. O choque foi imediato. Melina piscou, confusa, como se não tivesse entendido as palavras. Tomás franziu a testa, seu sorriso desvanecendo. A família, atônita, explodiu em murmúrios. O quê? Como assim, mãe? Exclamou o pai de Melina, levantando-se da cadeira. Isso é um absurdo. A Melina está tão feliz.
Você não pode fazer isso, vovó! Gritou uma prima mais jovem, enquanto outros tios tentavam acalmar a situação. É tradição. Você sempre abençoa. Dona Beatriz permaneceu imóvel, o rosário ainda entre os dedos, os olhos fixos em um ponto distante. Minha decisão é final, disse ela, com uma calma que só aumentava a tensão. Não há discussão. Melina sentiu um nó na garganta. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e sua voz tremia quando falou. Vovó, por favor, o que eu fiz de errado? É o Tomás. Ele é um bom homem, você sabe disso. Ele me ama, e eu o amo. Tomás colocou a mão no ombro de Melina, tentando confortá-la, mas seus olhos estavam fixos em Dona Beatriz. Dona Beatriz, se há algo que eu fiz para desagradar a senhora, me diga. Eu quero consertar isso. Pelo bem da Melina. A avó ergueu a mão, silenciando. Não é algo que você possa consertar agora. Vão embora. Amanhã conversamos. A família saiu da casa em um misto de raiva e confusão. No carro, Melina chorava, enquanto Tomás dirigia em silêncio, seu rosto tenso. Por que ela faria isso? Melina murmurava, entre soluços. Ela sempre me apoiou. Sempre. O que está acontecendo? Tomás segurou a mão dela, mas sua voz estava hesitante. Talvez ela só precise de tempo. Melina. Sua avó é complicada. Vamos esperar até amanhã. Naquela noite, a família inteira estava em polvorosa. Tios ligavam uns para os outros, trocando teorias. Ela está ficando velha, deve ser teimosia, disse uma tia pelo telefone. Ou talvez ela saiba de algo que não está contando, sugeriu um primo, desconfiado. Melina, deitada em sua cama, olhava para o teto, incapaz de dormir. A recusa de Dona Beatriz não era apenas uma afronta à tradição, era um golpe em seu coração. E, no fundo, uma dúvida começava a crescer. O que Tomás poderia estar escondendo? Por que a avó o olhara com tanto desprezo? Enquanto isso, na casa colonial, Dona Beatriz permanecia acordada, sentada à mesa da sala de jantar. Sob a luz fraca de um abajur, ela abriu uma caixa de madeira antiga, tirando de lá um envelope amarelado. Seus dedos tremiam enquanto segurava a carta, escrita há 20 anos. Amanhã, murmurou ela para si mesma. Amanhã eles saberão a verdade. Na manhã seguinte, o céu de Belo Horizonte estava coberto por nuvens pesadas, como se a cidade pressentisse a tempestade emocional que se formava na família de Melina. A luz acinzentada entrava pelas janelas da casa colonial de Dona Beatriz, no bairro Funcionários, onde a família se reuniu novamente, ainda atordoada pela recusa da matriarca em abençoar o casamento. O ar estava carregado de tensão, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de xícaras de café sendo colocadas na mesa e pelos murmúrios indignados dos tios e primos. Melina, com olheiras profundas após uma noite sem dormir, sentava-se ao lado de Tomás, que parecia mais inquieto do que o habitual. Seus olhos, normalmente confiantes, agora evitavam contato direto com os outros, e suas mãos tamborilavam nervosamente na mesa. O pai de Melina, João, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mãe, isso já passou dos limites, exclamou, levantando-se da cadeira. A Melina está arrasada. Esse casamento é o sonho dela, e a senhora está destruindo tudo com essa teimosia. Explique-se, por favor. Dona Beatriz, sentada à cabeceira da mesa de jantar, parecia uma estátua de pedra. Seu xale preto, que sempre usava em momentos solenes, estava cuidadosamente ajustado sobre os ombros. Seus olhos, porém, não carregavam a dureza do dia anterior. Havia neles uma tristeza profunda, quase palpável. Não é teimosia, João, respondeu ela, com uma voz calma que contrastava com a agitação ao seu redor. É uma questão de verdade. E a verdade, às vezes, dói mais do que o silêncio. Melina, que segurava a mão de Tomás com força, não conseguiu se conter. Vovó, por favor, me diga o que está acontecendo. Você sempre foi minha maior apoiadora. Por que está fazendo isso comigo? Com a gente? Sua voz tremia, e as lágrimas que ela tentava segurar começaram a escorrer pelo rosto. Tomás, ao lado dela, tentou intervir. Dona Beatriz, eu respeito a senhora, mas se há algo contra mim, me diga. Eu amo a Melina,
E não vou deixar que isso nos separe. Sua voz era firme, mas havia uma sombra de incerteza, como se ele soubesse que algo estava prestes a mudar. Dona Beatriz ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela se levantou lentamente e caminhou até um armário antigo no canto da sala. De lá, tirou uma caixa de madeira envelhecida, coberta de poeira, que parecia não ser aberta há anos. A família observava, intrigada, enquanto ela colocava a caixa sobre a mesa e a abria com cuidado. Dentro, havia papéis antigos, fotos desbotadas, e no topo, um envelope amarelado, selado com cera quebrada. Esta carta, disse Dona Beatriz, segurando o envelope com as mãos trêmulas, chegou para mim há 20 anos. Foi escrita pela mãe de Tomás. E o que está aqui explica por que eu não posso abençoar este casamento. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Melina franziu a testa, confusa. A mãe do Tomás? Mas ela faleceu ano passado. O que isso tem a ver comigo? Com a gente? Tomás, por sua vez, ficou pálido, como se soubesse o que estava por vir. Seus olhos se fixaram no envelope, e ele engoliu em seco. Leia, Melina, disse Dona Beatriz, entregando a carta à neta. Leia em voz alta, para que todos saibam. Melina, com as mãos tremendo, abriu o envelope e desdobrou a folha de papel amarelada. A caligrafia era elegante, mas as palavras pareciam pesar toneladas. Ela respirou fundo e começou a ler. Querida Beatriz, escrevo esta carta com o coração pesado, sabendo que minhas palavras podem reabrir feridas antigas. Meu filho, Tomás, que acaba de nascer, é fruto de um amor que nunca deveria ter existido. Seu pai não é o homem com quem me casei, mas sim Eduardo Almeida, o mesmo Eduardo que, anos atrás, foi sócio do seu marido, Antônio. Sei que você sabe quem ele é. O homem que traiu a confiança da sua família, desviou o dinheiro da empresa que vocês construíram juntos e fugiu, deixando vocês na miséria. Antônio nunca se recuperou do golpe, e sei que sua morte, causada por um infarto, foi consequência daquele sofrimento. Eduardo me abandonou logo após o nascimento de Tomás, e eu o criei sozinha, mudando nosso sobrenome para protegê-lo do passado. Se nossos caminhos se cruzarem um dia, peço perdão. Tomás é inocente, mas seu sangue carrega o peso dos erros do pai. Com profundo remorso. Ana Silva. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Melina deixou a carta cair sobre a mesa, seus olhos arregalados fixos em Tomás. É verdade? Perguntou ela, com a voz quase inaudível. Seu pai foi o homem que destruiu minha família? Que causou a morte do meu avô? Tomás, visivelmente abalado, assentiu lentamente. Eu descobri há pouco tempo, Melina. Minha mãe me contou no leito de morte, no ano passado. Eu não queria que isso interferisse no nosso amor. Eu não sou meu pai. Eu não sabia como te contar. A sala explodiu em vozes. Como você pôde esconder isso? Gritou a tia Clara, apontando para Tomás. Você sabia e deixou a Melina se apaixonar por você? Isso é uma traição. O pai de Melina, João, bateu na mesa. Mãe, por que não nos contou isso antes? Você deixou essa bomba explodir agora, na véspera do casamento? Dona Beatriz ergueu a voz, algo raro para ela. Porque o ódio não resolve nada. Eu guardei essa carta por 20 anos porque quis proteger nossa família da dor. Mas quando vi Tomás aqui, com a Melina, o passado voltou como uma sombra. Não podia deixar isso passar sem que soubessem a verdade. Melina, ainda em choque, levantou-se e saiu correndo da casa, ignorando os chamados da família. Ela caminhou pelas ruas do bairro Funcionários, o coração disparado, as lágrimas escorrendo livremente. A Praça da Liberdade, onde ela e Tomás haviam se conhecido, estava ali, a poucos quarteirões. Mas agora parecia um lugar distante, de um passado que não existia mais. Como ela poderia amar alguém cujo pai destruíra sua família? Como poderia seguir em frente sabendo que sua avó, a mulher que ela mais admirava, carregava essa dor? Tomás a seguiu, encontrando-a sentada em um banco na praça. Melina, por favor, me escute, implorou ele, ajoelhando-se ao seu lado. Eu não sou meu pai. Eu nunca quis te machucar. Meu pai era um covarde, mas eu escolhi ser diferente. Eu te amo, e isso é tudo que importa. Melina olhou para ele,
dividida entre o amor que sentia e a traição que a carta representava. Você sabia, Tomás. Sabia e não me contou. Como posso confiar em você agora? Enquanto isso, na casa de Dona Beatriz, a família continuava empolvorosa. Alguns defendiam Melina, outros acusavam Tomás, e alguns até questionavam a decisão de Dona Beatriz de revelar a carta. Você deveria ter destruído isso, mãe, disse João, frustrado. Agora Melina está destruída, e o casamento pode acabar. Dona Beatriz, porém, permaneceu firme. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Melina merece saber quem ela está escolhendo. E eu preciso decidir se posso perdoar, depois de tudo. Naquela noite, Melina voltou para casa, mas não conseguia olhar para Tomás. Ela precisava de tempo, de espaço, de respostas. Enquanto se deitava, a carta de Ana Silva ecoava em sua mente, e uma pergunta atormentava. Poderia o amor superar uma traição tão profunda? E Dona Beatriz, sentada sozinha em sua sala, segurava o rosário com força, rezando por sabedoria. O passado havia voltado, e agora cabia a Melina, e a ela mesma, decidir o que fazer com ele. A tarde caía sobre Belo Horizonte, e as nuvens carregadas que cobriam a cidade começaram a se dissipar, deixando o céu tingido de um laranja suave. Melina caminhava sem rumo pelas ruas arborizadas do bairro Funcionários, os pensamentos girando em um turbilhão. A carta de Ana Silva, lida horas antes na casa de Dona Beatriz, pesava em sua mente como uma pedra. Cada palavra parecia gravada em sua memória. Eduardo Almeida, o homem que destruíra a vida de sua avó, era o pai de Tomás. O mesmo homem que, por ganância, desviara o dinheiro da empresa da família, levando à falência e à morte precoce de seu avô, Antônio. Melina sentia o peito apertado, dividido entre o amor que construíra com Tomás e a traição que a revelação representava. Como poderia seguir em frente com o casamento? Como poderia olhar para Dona Beatriz, a mulher que sempre fora seu porto seguro, sabendo da dor que ela carregava? Tomás a seguirá até a Praça da Liberdade, onde agora estavam sentados em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa. O som da fonte central da praça, com sua água dançando em arcos suaves, contrastava com a tensão entre eles. Melina mantinha o rosto virado, incapaz de encarar os olhos de Tomás. Ele, por sua vez, parecia lutar para encontrar as palavras certas. Melina, eu sei que você está magoada, começou ele, a voz baixa e hesitante. Eu deveria ter te contado sobre meu pai. Mas quando minha mãe me revelou a verdade, no ano passado, eu fiquei tão perdido quanto você está agora. Eu não queria carregar esse peso para o nosso futuro. Você não queria carregar o peso? Melina virou-se para ele, os olhos marejados de lágrimas e raiva. Tomás, você sabia que seu pai destruiu minha família e mesmo assim me deixou acreditar que tudo estava bem. Você me deixou planejar um casamento, sonhar com uma vida juntos, enquanto escondia algo tão grave. Como posso confiar em você agora? Tomás abaixou a cabeça, as mãos apertadas uma contra a outra. Eu não sou meu pai, Melina. Ele era um covarde, um homem que fugiu das responsabilidades e abandonou minha mãe e a mim. Eu cresci sem ele, sem saber quem ele realmente era até pouco tempo. Quando te conheci, tudo o que eu queria era construir algo verdadeiro, algo que não fosse manchado pelo passado. Mas eu errei. Deveria ter sido honesto desde o começo. Melina enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas sua voz continuava firme. Não é só sobre você, Tomás. É sobre minha avó. Você viu os olhos dela hoje? Ela sofreu por anos por causa do seu pai. Como posso pedir a ela que abençoe nosso casamento sabendo disso? Como posso escolher você sem trair a memória da minha família? Tomás abriu a boca para responder, mas as palavras pareceram escapar-lhe. Ele apenas segurou a mão dela, que tremia, e sussurrou: Eu te amo, Melina. E vou fazer o que for preciso para provar que mereço sua confiança. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Mas, por favor, não desista de nós sem me dar uma chance. Melina puxou a mão de volta, levantando-se abruptamente. Eu preciso de tempo, Tomás. Não posso decidir nada agora. Sem dizer mais nada, ela caminhou em direção à sua casa, deixando-o sozinho na praça. O peso da decisão a esmagava.
O amor que sentia por Tomás era real, mas a verdade revelada pela carta tornava tudo insuportavelmente complicado. Enquanto isso, na casa colonial de Dona Beatriz, a família permanecia reunida, mas a atmosfera era de um caos contido. Tios e primos discutiam em voz alta, alguns defendendo Melina, outros culpando Tomás, e alguns até questionando a decisão de Dona Beatriz de revelar a carta. João, o pai de Melina, estava particularmente furioso. "Mãe, por que guardou essa carta por tanto tempo?" perguntou ele, andando de um lado para o outro na sala de jantar. "Se você sabia quem era o pai do Tomás, por que deixou as coisas chegarem a esse ponto? Você podia ter nos avisado quando eles começaram a namorar." Dona Beatriz, ainda sentada à cabeceira da mesa, segurava o rosário com força, como se ele fosse uma âncora em meio à tempestade. "João, você acha que foi fácil para mim?" respondeu ela, com uma mistura de cansaço e firmeza. "Quando recebi essa carta, há 20 anos, eu estava quebrada. Perdi meu marido, nossa empresa, nossa dignidade. Ana Silva me escreveu pedindo perdão, mas como eu poderia perdoar? Guardei a carta porque queria esquecer, porque o ódio não me levaria a lugar nenhum. Mas quando vi o Tomás com a Melina, percebi que o passado não pode ser enterrado para sempre." Clara, a tia de Melina, interveio, com a voz carregada de emoção. "Mas, mãe, você jogou uma bomba na vida da Melina. Ela estava tão feliz, tão apaixonada. Agora ela vai ter que escolher entre o amor e a família. Isso é justo?" Dona Beatriz suspirou, os olhos fixos na caixa de madeira ainda aberta sobre a mesa. "Justiça não é o que importa aqui, Clara. O que importa é a verdade. Melina merece saber quem é o homem com quem ela quer dividir a vida. E eu preciso decidir se consigo perdoar, depois de tudo." Enquanto a família discutia, Melina chegou em casa, uma pequena casa térrea no bairro Sion, onde morava com os pais. Ela passou direto pela sala, ignorando as perguntas preocupadas da mãe, e trancou-se no quarto. Lá, jogou-se na cama, o rosto enterrado no travesseiro. As lembranças de seu relacionamento com Tomás passavam por sua mente como um filme. O primeiro encontro na Praça da Liberdade, as tardes passeando pelo Parque Municipal, as conversas sobre os sonhos de construir uma casa juntos. Tudo parecia tão perfeito, mas agora cada memória estava manchada pela sombra de Eduardo Almeida. Ela pegou o celular e olhou uma foto dos dois, tirada durante um fim de semana em Ouro Preto. Tomás sorria, os olhos brilhando de felicidade. "Como você pôde esconder isso de mim?" murmurou ela para a foto, antes de jogá-la na mesa de cabeceira. Naquela noite, Dona Beatriz permaneceu acordada, sentada na sala de sua casa colonial. A carta de Ana Silva ainda estava sobre a mesa, ao lado de uma xícara de café frio. Ela abriu a caixa de madeira novamente e tirou uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Era uma imagem dela e de Antônio, seu falecido marido, tirada nos primeiros anos de casamento. Eles estavam sorrindo, de mãos dadas, em frente à empresa que haviam construído juntos. Antônio era um homem de coração generoso, sempre disposto a ajudar os outros, até confiar demais em Eduardo, seu sócio. Dona Beatriz acariciou a foto, as lágrimas escorrendo silenciosamente. "Você me perdoaria, Antônio?" sussurrou ela. "Por deixar essa dor voltar? Por querer proteger a Melina?" No dia seguinte, Melina decidiu confrontar Dona Beatriz sozinha. Ela chegou à casa da avó ao amanhecer, antes que a família se reunisse novamente. Encontrou Dona Beatriz na varanda, regando suas orquídeas com uma calma que contrastava com a tormenta da véspera. "Vovó, precisamos conversar", disse Melina, a voz firme apesar do cansaço. "Eu não sei o que fazer. Amo Tomás, mas sinto que estou traindo você, traindo nossa família." Dona Beatriz colocou o regador no chão e sentou-se em uma cadeira de vime, convidando Melina a se juntar a ela. "Minha neta, o amor é uma força poderosa, mas também é cego. Quando conheci seu avô, achei que nada poderia nos separar, mas a vida nos testa, e às vezes o passado volta para nos lembrar de quem somos." Melina respirou fundo. "Me conte tudo, vovó. Não só o que está na carta. O que aconteceu com o avô? Como o pai do Tomás destruiu nossa família?" Dona Beatriz hesitou, os olhos fixos nas montanhas ao longe. Depois de um longo silêncio,
Ela começou a falar. Seu avô, Antônio, era um sonhador. Ele e Eduardo abriram uma empresa de construção, uma das maiores de Belo Horizonte na época. Eles eram como irmãos, confiavam um no outro cegamente. Mas Eduardo era ambicioso, mais do que Antônio percebia. Um dia, descobrimos que ele estava desviando dinheiro da empresa para projetos pessoais. Quando confrontado, ele fugiu, levando tudo o que tínhamos. A empresa faliu, nossas economias acabaram, e Antônio, ele não aguentou a traição. O infarto veio semanas depois. Eu fiquei sozinha, com 2 filhos pequenos, lutando para reconstruir nossa vida. Melina ouviu em silêncio, o coração apertado. E a carta? Por que você aguardou? Porque Ana, a mãe do Tomás, era minha amiga antes de tudo isso, respondeu Dona Beatriz. Ela se envolveu com Eduardo sem saber quem ele era. Quando descobriu, tentou me avisar, mas era tarde demais. A carta foi o jeito dela de pedir perdão, mas eu não consegui responder. Guardei a carta para me lembrar do quanto o ódio pode destruir. E agora, vendo você com Tomás, percebi que não posso deixar o passado ditar seu futuro. Mas também não posso fingir que ele não existe. Melina enxugou uma lágrima. O que eu faço, vovó? Amo Tomás, mas não sei se consigo viver com essa verdade. Dona Beatriz segurou as mãos da neta, seus olhos cheios de uma mistura de força e vulnerabilidade. A escolha é sua, Melina. O amor exige coragem, mas também exige verdade. Se você acredita que Tomás é diferente do pai dele, então lute por ele. Mas se a sombra do passado for pesada demais, você precisa ser honesta consigo mesma. As palavras da avó ecoaram na mente de Melina enquanto ela voltava para casa. O casamento estava a apenas 5 dias, e a decisão parecia impossível. Tomás, enquanto isso, passava o dia tentando se explicar para a família, enfrentando olhares de desconfiança e acusações. Ele sabia que a verdade sobre seu pai mudará tudo, mas estava determinado a provar que seu amor por Melina era maior do que os erros do passado. Ele começou a planejar uma forma de mostrar isso, não apenas para Melina, mas para Dona Beatriz e toda a família. Naquela noite, enquanto Belo Horizonte dormia sob um céu estrelado, Melina pegou o telefone e enviou uma mensagem para Tomás. Precisamos conversar. Amanhã, na Praça da Liberdade. Quero saber quem você realmente é. Ela sabia que o próximo encontro seria decisivo, não apenas para o casamento, mas para o futuro de todos eles. O amanhecer em Belo Horizonte trouxe um alívio temporário à tensão que consumia a família de Melina. O sol nascente banhava a cidade com uma luz suave, refletindo nas janelas dos prédios modernistas e nas colinas verdes da Serra do Curral. Melina acordou cedo, o peso da decisão ainda esmagando seu peito. A mensagem que enviará a Tomás na noite anterior. Precisamos conversar. Amanhã, na Praça da Liberdade. Quero saber quem você realmente é. Parecia ecoar em sua mente como um ultimato. Ela não sabia se estava pronta para ouvir a verdade completa, mas sabia que não podia adiar a conversa. O casamento, marcado para 4 dias, pendia por um fio, e cada hora parecia apertar ainda mais o nó em seu coração. Na casa colonial de Dona Beatriz, no bairro Funcionários, a matriarca também estava acordada antes do amanhecer. Sentada na varanda, com uma xícara de café fumegante nas mãos, ela olhava para o jardim onde suas orquídeas floresciam, apesar do caos que tomava sua família. A conversa com Melina na véspera a deixará inquieta. Contar a história de Antônio e Eduardo havia reaberto feridas que ela acreditava estarem cicatrizadas. A carta de Ana Silva, guardada por 20 anos, não era apenas um lembrete da traição de Eduardo, mas também da amizade perdida com Ana, uma mulher que Dona Beatriz considerará uma irmã antes de tudo desmoronar. Ela segurava o rosário, os dedos deslizando pelas contas de madeira, enquanto rezava por sabedoria. Antônio, me guia, sussurrou ela, os olhos fixos no horizonte. Será que estou protegendo a Melina ou apenas deixando meu passado envenenar o futuro dela? Enquanto isso, Tomás passava a manhã em seu apartamento no bairro Savassi, um espaço moderno com grandes janelas que davam para as ruas movimentadas. Ele não dormira bem, atormentado pela culpa e pela incerteza. A revelação da carta o pegara desprevenido, embora ele soubesse da verdade sobre seu pai há quase um ano.
Quando sua mãe, Ana, lhe contará sobre Eduardo no leito de morte, Tomás sentirá uma mistura de raiva e vergonha. Ele crescerá sem um pai, criado por uma mãe solteira que trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Nunca suspeitara que seu pai fosse um homem tão destrutivo, alguém que arruinara a vida de pessoas como Dona Beatriz. Agora, enfrentando a possibilidade de perder Melina, ele sabia que precisava fazer mais do que pedir perdão. Precisava provar que era diferente, que seu amor era maior do que os erros de seu pai. Às 9 da manhã, Melina chegou à Praça da Liberdade, um dos lugares mais icônicos de Belo Horizonte. As palmeiras imperiais se erguiam majestosas ao redor da fonte central, e o som da água caindo parecia acalmar seus nervos. Ela usava um vestido leve, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Tomás já estava lá, sentado no mesmo banco onde haviam trocado tantas promessas de amor. Ele se levantou ao vê-la, hesitante, como se temesse que qualquer movimento errado pudesse afastá-la ainda mais. Obrigado por vir, Melina, disse ele, a voz rouca. Eu sei que você está magoada, e não te culpo, mas quero que você saiba tudo. Não vou esconder mais nada. Melina cruzou os braços, mantendo uma distância segura. Então fale, Tomás. Me conte quem você é. Me conte porque achou que podia esconder algo tão grave de mim. Tomás respirou fundo, os olhos fixos no chão por um momento antes de encará-la. Eu cresci sem saber quem era meu pai. Minha mãe, Ana, nunca falava dele. Ela dizia que ele nos abandonou quando eu era bebê, e que não valia a pena lembrar. Cresci em São Paulo, em um bairro simples, com minha mãe trabalhando como costureira para nos sustentar. Ela era forte, mas carregava uma tristeza que eu nunca entendia. No ano passado, quando ela estava internada com câncer, ela finalmente me contou a verdade. Disse que meu pai era Eduardo Almeida, um homem que ela amou, mas que a traiu. Contou que ele era sócio de uma empresa em Belo Horizonte, que desviou dinheiro e fugiu, deixando destruição para trás. Ela me deu a carta que escreveu para sua avó, pedindo perdão, mas nunca teve coragem de enviar. Só depois da morte dela eu descobri que ela havia enviado uma cópia. Melina ouviu em silêncio, o coração dividido entre compaixão e raiva. E por que você não me contou, Tomás? Quando nos conhecemos, quando começamos a planejar o casamento, você teve tantas chances. Porque eu tinha medo, admitiu ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Quando te conheci, na exposição de arquitetura aqui na praça, você era como um raio de luz. Eu estava cansado, perdido, tentando reconstruir minha vida depois da morte da minha mãe. Você me deu um motivo para acreditar no futuro. Quando descobri que sua avó era Dona Beatriz, a mulher mencionada na carta, eu congelei. Pensei em contar, mas cada vez que tentava, via o quanto você estava feliz. Não queria destruir isso. Achei que, se mantivesse o passado enterrado, poderíamos construir algo novo. Melina balançou a cabeça, a voz tremendo. Você não entende, Tomás. Não é só sobre você e eu. É sobre minha avó, minha família. Meu avô morreu por causa do que seu pai fez. Minha avó perdeu tudo. A empresa, a segurança, a dignidade. Como posso pedir a ela que aceite você? Como posso escolher você sem sentir que estou traindo tudo o que ela passou? Tomás deu um passo à frente, mas parou quando viu Melina recuar. Eu sei que não posso apagar o que meu pai fez. Mas estou aqui, Melina, disposto a enfrentar isso com você. Quero falar com sua avó, pedir perdão em nome da minha mãe, em nome do que aconteceu. Quero provar que sou diferente. Por favor, me dê essa chance. Melina olhou para a fonte da praça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não sei se consigo, Tomás. Eu te amo, mas cada vez que penso na dor da minha avó, sinto que estou rasgando meu coração ao meio. Preciso de mais tempo. Tomás assentiu, a expressão derrotada, mas determinada. Vou esperar, Melina. E vou fazer o que for preciso para mostrar que nosso amor vale a pena. Não só para você, mas para sua família. Enquanto Melina voltava para casa, a conversa com Tomás girava em sua mente. Ela sentia que o amava, mas a verdade sobre Eduardo Almeida era como uma barreira invisível. Ao chegar em casa, no bairro Sion, encontrou sua mãe, Lúcia, preparando o almoço. O cheiro de feijão tropeiro e frango com quiabo enchia a cozinha,
Mas Melina não tinha apetite. Mãe, como vou decidir? Perguntou ela, sentando-se à mesa. Eu amo Tomás, mas sinto que estou traindo a vovó. O que eu faço? Lúcia desligou o fogão e sentou-se ao lado da filha, segurando suas mãos. Minha filha, o amor é complicado, mas ele também é forte. Sua avó sofreu muito, mas ela é uma mulher de coração grande. Talvez, se você conversar com ela, mostrar o quanto Tomás significa para você, ela possa encontrar um caminho para perdoar. Mas você precisa ser honesta consigo mesma. O que seu coração diz? Melina suspirou. Meu coração diz que quero estar com ele. Mas minha cabeça não para de pensar na carta, no que o pai dele fez. Naquela tarde, a família se reuniu novamente na casa de Dona Beatriz. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia uma nova dinâmica. Alguns tios começaram a defender Tomás, argumentando que ele não deveria pagar pelos erros do pai. Ele parece um bom homem, mãe, disse Clara, a tia de Melina. Você mesma disse que o ódio não resolve nada. Por que não dar uma chance a ele? João, o pai de Melina, discordava. Como podemos aceitar alguém cuja família causou tanta dor? Não é só sobre o Tomás, é sobre o que ele representa. Mãe, você está certa em proteger a Melina. Dona Beatriz ouviu em silêncio, o rosário ainda nas mãos. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de emoção. Eu não quero proteger a Melina do amor. Quero protegê-la da dor que o passado pode trazer. Mas talvez eu esteja deixando meu próprio sofrimento falar mais alto. Antônio não gostaria de me ver assim, segurando o ódio como se fosse um tesouro. As palavras de Dona Beatriz surpreenderam a família. Pela primeira vez, parecia que a matriarca estava questionando sua própria decisão. Melina, que havia chegado durante a discussão, aproveitou o momento para falar. Vovó, eu conversei com Tomás hoje. Ele me contou tudo sobre a mãe dele, sobre como cresceu sem saber quem era o pai. Ele está arrependido por não ter me contado antes, e quer pedir perdão a você. Não pelo que o pai dele fez, mas pelo peso que isso trouxe para nossa família. Dona Beatriz olhou para Melina, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. Você é tão parecida com seu avô, Melina. Ele sempre acreditou no melhor das pessoas, mesmo quando elas o machucavam. Mas eu preciso de tempo. Não posso dar minha bênção sem saber se consigo perdoar. Naquela noite, Tomás tomou uma decisão ousada. Ele foi até a casa de Dona Beatriz, sozinho, sem avisar Melina. Bateu à porta, o coração acelerado, segurando uma pequena caixa de madeira que pertencera à sua mãe. Quando Dona Beatriz abriu a porta, seu rosto endureceu, mas ela o deixou entrar. O que você quer, Tomás? Perguntou ela, sem rodeios. Quero pedir perdão, Dona Beatriz, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Não pelo que meu pai fez, porque isso eu não posso mudar, mas pelo sofrimento que minha presença causou. Minha mãe me deixou esta caixa antes de morrer. Dentro, há cartas, fotos, coisas que mostram quem ela era. Ela amava a senhora, mesmo depois de tudo. E eu amo a Melina. Quero provar que sou digno dela, e da sua família. Dona Beatriz abriu a caixa com hesitação. Dentro, havia uma foto antiga de Ana Silva e ela, tirada em um piquenique décadas atrás. As duas riam, jovens e despreocupadas. Ao lado da foto, havia uma carta escrita por Ana, nunca enviada, pedindo perdão novamente. Eu não sabia quem Eduardo era quando conheci, dizia a carta. Quando descobri, era tarde demais. Espero que um dia você possa me perdoar, Beatriz. As lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Beatriz, algo que raramente acontecia. Ana era minha amiga, murmurou ela. E você não é seu pai. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Tomás assentiu. Eu sei. Mas estou aqui, disposto a enfrentar o passado com a senhora. Pelo bem da Melina, e pelo nosso futuro. Enquanto a noite avançava, Melina, sem saber da visita de Tomás, caminhava pelo parque municipal, tentando encontrar clareza. O som dos pássaros e o cheiro das flores a acalmavam, mas a decisão ainda parecia impossível. Ela sabia que o amor por Tomás era real,
mas a lealdade à família e a memória de seu avô a puxava na direção oposta. O casamento estava cada vez mais próximo, e o tempo estava se esgotando. Ela olhou para o céu estrelado de Belo Horizonte e fez um pedido silencioso, que encontrasse uma forma de unir o passado e o futuro sem destruir a si mesma. O sol de Belo Horizonte brilhava com uma intensidade quase ofuscante naquela manhã, como se a cidade estivesse determinada a iluminar as sombras que pairavam sobre a família de Melina. Faltavam apenas 3 dias para o casamento, e a tensão que consumia a casa de Dona Beatriz, no bairro Funcionários, parecia ter alcançado seu ápice. Melina acordou com o coração pesado, a mensagem que enviará a Tomás ecoando em sua mente: "Quero saber quem você realmente é." A conversa na Praça da Liberdade a deixará ainda mais dividida. O amor que sentia por Tomás era inegável, mas a verdade sobre seu pai, Eduardo Almeida, e o sofrimento que ele causará à sua avó, Dona Beatriz, tornavam cada passo em direção ao altar um teste de coragem e lealdade. Na casa colonial, Dona Beatriz passava a manhã em silêncio, sentada na varanda com suas orquídeas. A visita de Tomás na noite anterior a abalara profundamente. A caixa de madeira que ele trouxera, contendo fotos e cartas de Ana Silva, reabriu memórias que ela havia enterrado por 2 décadas. A imagem dela e Ana, rindo juntas em um piquenique nos anos 70, trouxe de volta a amizade que outrora fora tão preciosa. Ana, que se apaixonara por Eduardo sem saber de sua verdadeira natureza, pagará um preço alto por esse erro, criando Tomás sozinha enquanto carregava a culpa de um passado que não podia mudar. Dona Beatriz segurava o rosário, os dedos deslizando pelas contas com um ritmo lento, quase meditativo. "Antônio, me diga o que fazer", sussurrou ela, os olhos fixos nas montanhas da Serra do Curral. "Será que perdoar é trair você? Ou é a única forma de salvar a Melina?" Enquanto isso, Tomás estava determinado a não desistir. Ele sabia que sua presença na família de Melina era uma ferida aberta, mas também acreditava que o amor que compartilhava com ela poderia curar as cicatrizes do passado. Naquela manhã, ele decidiu agir. Pegou o telefone e ligou para o pai de Melina, João, pedindo uma reunião com toda a família. "Quero falar com todos vocês", disse ele, a voz firme apesar da ansiedade. "Não vou pedir para esquecerem o que meu pai fez, mas quero mostrar que posso ser parte da solução, não do problema." João hesitou, ainda ressentido, mas concordou, movido pela insistência de Tomás e pelo desejo de ver Melina feliz novamente. A reunião foi marcada para a tarde, na casa de Dona Beatriz. Melina, que não sabia da iniciativa de Tomás, passou a manhã caminhando pelo parque municipal, tentando encontrar clareza. As árvores altas e o canto dos pássaros a acalmavam, mas cada passo parecia levar a uma nova pergunta. Ela imaginava o rosto de Dona Beatriz, marcado pela dor de uma vida inteira, e o sorriso de Tomás, que sempre a fazia sentir que tudo era possível. "Como posso escolher entre eles?", murmurou ela, sentando-se em um banco próximo ao lago. Pegou o celular e olhou uma foto dos dois, tirada durante um fim de semana em Ouro Preto. Tomás a abraçava por trás, ambos rindo sob o sol mineiro. A memória trouxe um sorriso, mas também uma pontada de dor. Ela precisava de respostas, e sabia que a única forma de encontrá-las era enfrentando a família, e a si mesma. Às 3 da tarde, a casa de Dona Beatriz estava cheia novamente. A sala de jantar, com sua mesa de madeira escura e cadeiras estofadas, parecia pequena diante da quantidade de pessoas. Tios, tias, primos, e até alguns vizinhos curiosos que haviam sido chamados para testemunhar o que prometia ser um momento decisivo. Melina entrou hesitante, surpresa ao ver Tomás ao lado de seu pai. "O que está acontecendo?", perguntou ela, olhando de João para Dona Beatriz. "Tomás pediu para falar com todos nós", respondeu João, com um tom que misturava ceticismo e curiosidade. "Ele diz que tem algo importante a dizer. Vamos ouvir." Dona Beatriz, sentada à cabeceira da mesa, assentiu em silêncio, os olhos fixos em Tomás. Ele se levantou, segurando a mesma caixa de madeira que trouxera na noite anterior. "Quero começar pedindo perdão", disse ele, a voz clara e firme. "Não pelo que meu pai, Eduardo Almeida, fez, porque isso eu não posso mudar, mas pelo sofrimento que minha presença trouxe a esta família. Eu amo a Melina, e nunca quis que o passado dela doesse por minha causa. Minha mãe, Ana Silva,
Escreveu uma carta para Dona Beatriz há 20 anos, pedindo perdão. Ela nunca recebeu uma resposta, mas deixou comigo a história dela, para que eu pudesse fazer o que ela não conseguiu, reparar o que foi quebrado. Ele abriu a caixa e tirou uma pequena pilha de documentos. Estes são registros da empresa que meu pai destruiu. Minha mãe guardou tudo o que pôde, porque acreditava que um dia a verdade viria à tona. Quando descobri quem ele era, comecei a investigar. Meu pai fugiu para o exterior após desviar o dinheiro da empresa de Antônio e Dona Beatriz. Ele morreu há 10 anos, mas deixou uma pequena fortuna em uma conta offshore. Eu contratei um advogado em São Paulo, e conseguimos rastrear parte desse dinheiro. Não é tudo que foi perdido, mas é o suficiente para começar a reparar o dano. A família ficou em silêncio, atônita. Melina olhou para Tomás, os olhos arregalados. Você fez isso, por quê? Perguntou ela, a voz tremendo. Porque quero fazer o que é certo, respondeu Tomás. Quero que Dona Beatriz saiba que não estou aqui para tirar nada de vocês, mas para devolver o que puder. Este dinheiro não vai trazer Antônio de volta, mas pode ajudar a família, talvez até reconstruir algo que foi perdido. E quero que você, Melina, saiba que estou disposto a enfrentar o passado para construir um futuro com você. Dona Beatriz pegou os documentos com mãos trêmulas, examinando-os em silêncio. Eram extratos bancários, correspondências legais, provas de que Tomás havia passado meses rastreando o dinheiro roubado por seu pai. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Você não precisava fazer isso, Tomás. O que seu pai fez não é sua responsabilidade. Mas é minha responsabilidade agora, disse ele. Porque amo a Melina, e porque sei o quanto esta família significa para ela. Dona Beatriz, eu nunca conheci meu pai, mas sei que ele foi um covarde. Não quero ser como ele. Quero ser o homem que a senhora e a Melina merecem. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Clara, a tia de Melina, que enxugava as lágrimas. Mãe, ele está tentando. Não podemos puni-lo pelo que o pai dele fez. A Melina o ama. Não podemos tirar isso dela. João, ainda hesitante, cruzou os braços. E se isso for só uma tentativa de comprar nossa confiança? Como sabemos que ele não vai nos machucar como o pai dele fez? Melina, que até então permanecia calada, levantou-se. Porque eu conheço Tomás, disse ela, a voz ganhando força. Eu sei quem ele é, não pelo que ele me diz, mas pelo que ele faz. Ele poderia ter fugido quando a carta veio à tona, mas está aqui, enfrentando todos nós. Vovó, eu sei o quanto você sofreu. Sei que o passado é uma ferida que nunca cicatriza completamente. Mas o Tomás não é o Eduardo. Ele é o homem que me faz feliz, que me faz querer ser melhor. E eu não quero viver com o peso do ódio, como você viveu por tanto tempo. Dona Beatriz olhou para Melina, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e dor. Ela se levantou lentamente, caminhando até a janela da sala, onde a luz do sol entrava em feixes dourados. Quando Antônio morreu, eu jurei que nunca perdoaria Eduardo, disse ela, a voz quase inaudível. Carreguei esse ódio como uma armadura, achando que ele me protegeria. Mas ele só me prendeu. Melina, você é a luz da nossa família. Se você acredita no Tomás, então talvez seja a hora de eu deixar o passado ir. Ela virou-se para Tomás, segurando a foto antiga dela e Ana. Sua mãe era minha amiga. Ela cometeu um erro, mas tentou repará-lo. Você está fazendo o mesmo. Não posso apagar o que aconteceu, mas posso escolher não deixar que isso destrua o futuro da minha neta. A sala explodiu em murmúrios, alguns de alívio, outros de surpresa. Melina correu para abraçar Dona Beatriz, as lágrimas escorrendo livremente. Obrigada, vovó. Eu prometo que não vou te decepcionar. Tomás, visivelmente emocionado, aproximou-se de Dona Beatriz. Dona Beatriz, a senhora me dá sua bênção? Perguntou ele, com uma humildade que tocou a todos. Dona Beatriz segurou as mãos dele, os olhos fixos nos seus. Você tem minha bênção, Tomás. Não porque você encontrou o dinheiro, mas porque vejo que seu coração é verdadeiro. Cuide da minha neta. E que o passado nos ensine, mas não nos prenda. Os dias que se seguiram foram uma correria para reorganizar o casamento. Melina e Tomás decidiram simplificar a cerimônia,
trocando o grande salão de festas por uma celebração íntima no jardim da casa de Dona Beatriz. As orquídeas da matriarca enfeitavam o espaço, e a família, agora unida por uma nova compreensão, trabalhou junto para tornar o dia especial. O dinheiro recuperado por Tomás foi usado para criar uma fundação em nome de Antônio, destinada a ajudar pequenas empresas familiares em Belo Horizonte, um tributo ao legado do avô de Melina. No dia do casamento, o sol brilhava forte, e a casa colonial estava cheia de risadas e música. Melina, vestida com um vestido simples, mas elegante, caminhava pelo jardim de mãos dadas com Tomás. Dona Beatriz, com seu chale preto substituído por um branco em homenagem à ocasião, conduziu a bênção com lágrimas nos olhos. Que o amor de vocês seja mais forte que qualquer sombra do passado, disse ela, sua voz ecoando com uma força que uniu todos os presentes. Enquanto a banda tocava uma versão suave de Garota de Ipanema, Melina e Tomás dançavam sob as estrelas de Belo Horizonte. A família, reunida ao redor, celebrava não apenas o amor dos dois, mas a força do perdão que os trouxera até ali. Dona Beatriz, sentada em sua poltrona favorita, segurava a foto de Antônio, agora ao lado da foto dela e Ana. Você ficaria orgulhoso, meu amor, sussurrou ela, um sorriso sereno no rosto. A história da família de Melina não terminou sem cicatrizes. O passado deixou marcas, mas também ensinou lições. Melina aprendeu que o amor exige coragem, Tomás descobriu que a verdade pode curar, e Dona Beatriz encontrou paz ao deixar o ódio ir. Sob o céu mineiro, a vida continuou, com a promessa de que o futuro seria construído não sobre segredos, mas sobre escolhas feitas com o coração.